Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport, o último do mês de setembro. Novamente juntos para discutir, debater, informar, estarmos juntos nesta noite agradável, meia fria de terça-feira, aqui pela TV Max, sempre no oferecimento, você já sabe, DREN TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. É isso aí, Espeto, é isso aí, Júlio Consentino, tocando o nosso Max Sport, 3 anos no ar, resenha raiz da televisão brasileira. Vamos ver como é que o programa rola hoje, que é sempre, né? A gente fica naquela, vai ser bom, não vai ser bom, vamos discutir, não vamos discutir, não importa, mas o que importa é que é o primeiro quadro, sempre abrindo o Max Sport, você já sabe, é games. O marido da Dona Ilana, o Paulo Bizarro. Alô, alô! Atenção, compromisso agendado. Próximo sábado, 3 de setembro, a partir das 13 horas, grande final do CBLOL, segundo split 2022, entre Pen Game, que já estava ali aguardando o seu adversário, que sairia dos confrontos entre Fúria e Red Kennedy, e o vencedor pegaria a Loud. Pois é, a Loud atropelou a Fúria, que venceu a Red no sábado por 3-0 e vai com sangue nos olhos para grande revanche contra a Pen Game. Compromisso agendado, fiquem de olho no próximo sábado a partir das 13 da tarde. Agora na nossa dica de games, Multiversus, um jogaço de luta com todos os personagens da Warner DC no maior estilo, no melhor estilo, Smash Bros. Nós já falamos dele aqui quando ele ainda estava na versão beta e chegou a alcançar 144 mil jogadores online ao mesmo tempo. Um sucesso já na versão beta. E agora você pode baixar ele gratuitamente, fazer o download e jogar gratuitamente no seu PC, no PlayStation, no seu Xbox. Vale muito a pena agora na sua tela. Pode escolher Mulher Maravilha, Homem de Aço ou Pernalonga e Velma Scooby-Doo. Dá uma olhadinha. Sério, é contra isso que eu vou lutar? A você não me alcança. Venha para o papá. Aqui vai o fogo! Grandes eventos, metaverso e games já estão no mesmo contexto na nossa realidade. E como sempre na vanguarda, o Rock in Rio, um dos maiores eventos musicais do mundo, está no metaverso do Fortnite. Isso mesmo, você pode caminhar pelas 12 salas virtuais com direito a muita música, shows e diversão. Fique ligado com muito rock and roll agora na sua tela. Rock in Rio acontece aqui no Rio de Janeiro a partir do dia 2 de setembro. E se Deus quiser, estaremos lá trazendo alguns bastidores e novidades para vocês também. Game, metaverso e música estão sempre juntos. Fiquem ligados. Até a próxima semana. Tchau! Valeu, Paulinho! Tchau! Camisa do Spock, hein, Paulo? Gostei. Camisa do Spock, bonita, falou de CBLOL. Como é que é? Você falou, como é que até botei aqui, Paulo? Deixa eu ver aqui. Você falou de metaverso. Caraca! Metaverso, o negócio é o futuro, é o futuro. Paulinho, você arrebentou hoje. Arrebentou bonito, meu garoto. Vamos em frente, depois do Paulo, meu mosqueteiro,
e minha rainha. Na tela, Douglas Eck Manuel. Ah, beleza, olha só. Com uma bela camisa branca, Otávio Bocão. Com uma bela jaqueta cinza, minha querida Luciana Campos. Branco e cinza, sabe que me lembra? Não Nada. sabe, tenho certeza. Não, nada não. Uma coisa muito importante. A melhor coisa inventada no futebol mundial. O Fluminense Futebol Clube, que eram as cores iniciais do Fluminense, branco e cinza. O único clube do Rio de Janeiro que é só futebol clube. O seu time, Otávio, é Regatas. O seu time, Luciana, é Regatas. E o Cláudio Afonso está com problema de internet, não sei se vai vir, não vai ver? É Regatas. Só para provocar, começar o programa animado e provocativo, seu Otávio e dona Luciana. Boa noite, Lu. Boa noite, querido. Boa noite a você, ao Otávio, ao Douglas, aos nossos telespectadores. Que bom estar de volta para a gente falar do bom futebol. Semana decisiva, hein? Semana decisiva, começa a decisão na Copa Libertadores. A gente já vai ter aí mais ou menos um panorama de como vão vir os 4 semifinalistas. O Flamengo joga na Argentina, na quarta. O Palmeiras vai até a Arena da Baixada para enfrentar o Atlético Paranaense do Filipão. 2 grandes jogos. O jogo do Atlético e Palmeiras daqui a pouquinho, querida. Daqui a pouquinho. Rapidinho. Verdade. Você está tão preocupada com o Flamengo? Se liga, que o Flamengo é amanhã. O Palmeiras é hoje. Se liga, Luciana, se liga, hein? Se liga, olha Tô perdido. Tô até preocupada com o jogo. Porque os 2 últimos jogos do Flamengo não foram muito bons. Não jogou muito bem. Contra o São Paulo, assim, prevaleceu a técnica. E contra o Botafogo também. O Botafogo até foi um time que jogou melhor em uma grande parte do tempo, mas a questão da técnica do Flamengo realmente se sobrepôs. Você está batendo palma porque, Otávio, perdeu mais uma, está próximo da zona de rebaixamento? Boa noite, Otávio Bocão. Muito boa noite, Marcela. Boa noite, Lu. Eu estou batendo palma pelas as explicações da nossa Luciana. Eu tenho alguns destaques. Primeiro que não é o nosso último programa de setembro, é o nosso último programa de agosto. Você está adiantado, que bom, feliz ano novo. Deu na canela, foi bom. Eu vou ali, ó. Eu chego junto. Mas boa noite a todos. Ele nem pergunta, né? Ele vai chutando, ele nem pergunta, ele já chega dando carrinho. Eu estou dando carrinho. E meu destaque principalmente, gol de bicicleta é o que o Rony fez. Com todo respeito ao Pedro, que as pessoas cobram a participação dele na Copa do Mundo, gol de bicicleta é o que o Rony fez contra o Fluminense. Segundo, que o escudo mais bonito do mundo é do Botafogo de Futebol e Regatas, que não tem nenhum nome aqui, nenhuma letra. Botafogo de Futebol e Regatas. Um beijo, um ótimo programa pra gente. Começou animado, todo mundo dando na canela e provocando todo mundo. O Max Sport é a resenha raiz da televisão brasileira pela TV Max, começando com tudo. Aliás, já que está sem mimimi, você viu o Richarlison no domingo, segunda-feira, aparecendo nas redes sociais, que ele fez embaixadinha, me lembrando o Paulo César na década de 70 no Flamengo, o Caju, e o Edilson Capetinha, foi no Corinthians, se não fala a memória também. Cara, vou começar com você, Otávio, porque é o seguinte, o futebol é arte, exibição, também tem provocação. Isso é falta de respeito, Otávio? Você que foi jogador de bola? Claro que não, cara. Mas a gente vive num mundo tão chato, pragmático, politicamente correto. Futebol é para espetáculo. Os jogadores fazem espetáculo. E a torcida tem que gostar do que está vendo no campo. Agora, tudo vira mimimi hoje no futebol. Eu acho que o Richarlison, que vai estar na Copa do Mundo, deixando bem claro isso, não tem desrespeito com ninguém. As pessoas têm que entender que você tem uma bola dentro do campo e nessa bola, com essa bola, você faz o que você quiser. Você põe aqui, tira do cara. A criatividade, o improviso, vai de acordo com o que o jogador tem a oferecer dentro do campo. Tem uns jogadores que se tornaram, entre aspas, fenômenos por terem conquistado títulos porque jogavam em times bons, mas são totalmente pragmáticos, burocráticos e principalmente brucutus, que tocam sua bola para o lado. Richarlison, estou contigo nessa.
Provocou, né, Lu? Ele provocou legal, E por isso que eu me lembrei do Paulo César Caju, na década de 70, com o Flamengo, fazendo embaixadinha, e depois também, que isso é uma pancadaria só, em São Paulo, no Palmeiras e Corinthians, com Edilson Capetinha. Eu acho ótimo, eu acho, poxa, é menosprezar. Faz quem sabe, quem pode, pelo menos essa é a minha opinião. Não sei se o pessoal de casa tá, não, Mazela, não, Bocão, tô errado, isso aqui lá, blá, blá, não sei. Mas eu acho ótimo esse tipo de provocação. Ô, Luciana, já falando, mudando um pouquinho de polo, o Flamengo se livrou do Vitinho. O termo é esse ou não? O Vitinho, quando veio com uma grande expectativa e essa expectativa não se confirmou, a verdade foi essa. Ele fez bons jogos, mas não em sequência, não deu para a equipe aquilo que se esperava. Foi um jogador que custou caro à equipe e acabou que azedou a relação dele com a torcida. E diante da própria montagem, o Flamengo decidiu, depois da saída do Paulo Souza, uma reformulação do elenco. A saída do Vitinho era inevitável, até pela nova composição, né, da equipe. Acho que, nesse momento, era melhor para os dois lados, né, tanto para o jogador quanto para o time. Foi melhor assim, acho que o Vitinho renda. Lá na Arábia, eu não sei falar o nome do time, gente, não adianta, eu tentei falar. Não precisa, não precisa nem tentar, nem precisa. E Lu, em cima disso, Marcelo, eu acho legal a Lu falar sobre isso, porque em termos de contribuição e custo-benefício, o Vitinho, principalmente por ter sido a maior contratação do Flamengo naquela época, ele poderia, custo-benefício, ter rendido muito mais, óbvio, mas não deixa de ser um bom jogador. Ele não poderia, assim, criou-se uma expectativa e o Flamengo, com um planejamento que faz muito bom já há algum tempo, é claro que você trazendo um Cebolinha, ele perde espaço. Então não tem possibilidade nenhuma do Vitinho contribuir em nenhum setor do campo. Até porque a característica dele não é aquele jogador que no 1 contra 1 é maravilhoso. Ele tem um chute potente de direita e de esquerda que pode decidir jogos, mas não é aquele jogador que pode contribuir diretamente para decidir jogos. Então, acho que o Flamengo fez muito bem em ter vendido o Vitinho, mas a nível de custo-benefício, ele poderia ter rendido mais. Eu também até acho. pelo salário também que ele recebia, né, Bruno? Tem isso também, Foi era um dos jogadores ele. que mais recebia. Muito, e eu foi acho bom que ele para ele, oscilava não demais. para o clube, eu acho. O clube foi bem caro. Aí, falando em Flamengo, antes que eu me esqueça, um jogador que foi revelado no Flamengo, eu não consigo, eu particularmente, gente que está nos vendo aqui pela TV Max, demais plataformas, todos os nossos programas no YouTube, vai lá e pesquise todos, é um prazer recebê-los no YouTube também. Eu não consigo ver esse futebol todo do Paquetá, eu particularmente não consigo ver esse futebol do Paquetá. Confesso, pode ser que o problema seja eu. Agora, foi vendido pelo Lyon, para o West Ham da Inglaterra, que não é um time de ponta, é um time mediano para baixo, por 360 milhões de reais. O que você acha, Bocão? Mas, o futebol hoje é movido a negócios, né? Então, quando você tem um jogador que o Flamengo, de uma certa forma, ele criou uma identidade com o mercado externo, externo, né, exterior. Então, quando você vende o Paquetá, Vinícius Júnior, esses jogadores entram numa ciranda. Você vê alguns jogadores lá de fora que a gente nem conhece, que são vendidos por 60, 70, 80 milhões de euros. O caso do Antony, que agora foi vendido para o São Paulo por 80 milhões de euros. O São Paulo vai colher esses frutos mais de 100%, mais que o dobro, 100 milhões vai botar no bolso. E o Flamengo é a mesma coisa. O Paquetá, talvez para o Tite, que eu acho até pertinente, ele taticamente é importante para o time do Brasil, para a seleção brasileira. Não sei se necessariamente para o clube. Alguma coisa ele tem de bom. A capacidade técnica dele não é ruim, pelo contrário, é muito bom jogador. Não se destaca, tipo, aquele jogador que é muito participativo, que é protagonista. Eu acho que ele, como coadjuvante, é um jogador importante para qualquer clube, e principalmente para o Tite hoje. Será que ele se dá bem na Inglaterra? Será que ele se dá bem na Inglaterra? Eu acho que vai ser importante para ele, até para ele desenvolver melhor o futebol. Concordo com o Bocão, que ele é um bom coadjuvante, e dentro do esquema que o Tite vem mostrando para a gente, vem trabalhando ao longo dos anos à frente da seleção,
ele se tornou uma peça importante ali no meio, jogando um pouco recuado, um pouco mais à frente, junto ao Neymar, e já deu boas contribuições. Acho que vai melhorar, até porque ele vai para a principal liga, né, da Europa, né? Embora o time para o qual ele vai jogar agora não tenha uma grande expressão, mas para cima da Premier League. Então, vai chegar junto, os combates vão ser importantes para ele evoluir enquanto jogador. Para encerrar esse primeiro bloco aqui pela TV Max, nosso Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, às 8 da noite, repeteco, meia-noite, dos 20 clubes da Premier League lá na Inglaterra, 14 deverão ter jogadores brasileiros. Nunca teve tanto jogador brasileiro na Premier League. É realmente uma loucura. Sucesso para todos eles. Oi? Só um adendo. Aí um adendo. E aí dizer que a gente não entra na Copa como favorito, eu acho que é um pouco demais, né? Se a gente for pegar a última final da Champions, se a gente for botar ali metade do time que estava ali, se a gente for pegar as duas equipes que estavam disputando, é da seleção brasileira. Dizer que o Brasil não é um dos favoritos, eu acho que é um pouco longe da realidade. Por mais que a gente critique o trabalho do Tite. Do Tite. Do Tite. Do Tite. É esse mesmo. O kit do Tite. Vocês entenderam. O Brasil não é talvez o favorito. É um dos principais favoritos. Eu acho que esse é o termo bem utilizado. Daqui a pouquinho, Otávio Bocão, Luciana Campos e eu aqui, o Mazelão, estaremos de volta com a segunda parte do nosso Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta pela TV Max com o nosso Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, brigando, tudo tem direito nessa resenha raiz da televisão brasileira. Aliás, fui falar, último programa de setembro, tomei na canela do Bocão, é o último programa de agosto, setembro da semana que vem. Vamos em frente no oferecimento de REN TV, comprar para quê? Você já sabe, né? Aluga é muito melhor. E também de Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, de volta. Lembrando que é o terceiro ano do nosso Max Esporte. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência, pela paciência, por estar sempre com a gente, procurando não só se informar, mas também participar, concorda ou não concorda, do debate, das conversas, das opiniões aqui na nossa TV Max, no Max Esporte. Lembrando mais uma vez que todos os programas, desde o primeiro, estão no YouTube, no Max Esporte. Então, vamos lá, vamos conferir. Perdido a semana passada, passa lá e dá uma olhadinha. Bota a minha rainha e meu mosqueteiro na linha, na tela, em qualquer Por que lugar. não pode ser teu rei? Hein? Por que O não rei pode sou ser eu. teu rei ser a tua rainha? Rei sou eu, você é mosqueteiro, você obedece às ordens do rei. Acabou, entendeu? Aquele velho ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sim. Aqui já viu, muito obrigado. E, aliás, você Ô, Bocão, tira onda. você é do povo, você é plebeu, o Bocão. Plebeu. A realeza não é pra qualquer um, meu amigo. Mas quem Tirando correr também, nunca perde a majestade. Pois é, por isso que nós somos rei e rainha, você é plebeu, tá tudo certo. Vamos embora. Hoje tá cheio de graça você. A Érica tá no Rio ou tá em São Paulo? Tá em São Paulo, meu amor. Por isso que ele tá cheio de gracinha, ele tá longe, tá com saudade. Olha aqui, vamos lá, falar do programa, vamos começar a tocar o barco aqui.
O Fluminense joga domingo, 7 da noite, de novo contra o Atlético Paranaense, só que vai ser na Baixada. O Fluminense, em 19 jogos, só perdeu um para o Atlético Paranaense, para o Colorado, para o Internacional, aquele de 3-0, e depois vem jogando bem, mas as vitórias não têm acontecido nos 2 últimos jogos, contra Corinthians e contra Palmeiras. O que está faltando para o Fluminense vencer, Lu? Olha, é complicado, porque é um time bastante organizado. O Diniz deu uma alma a essa equipe. Eu acho que o melhor exemplo é o Samuel Xavier, que recebia muitas críticas, eu me lembro disso, inclusive do Mazella cornetando o lateral do Fluminense. É um dos caras que mais entrega dentro da equipe. Eu acho que a equipe, naturalmente, ela vai oscilar, e eu acho que chegou esse momento do Fluminense, essa oscilação. Não perde, mas o empate em jogos como o do Corinthians, por exemplo, pode prejudicar, e do Palmeiras, que foi ali, eu acho que foi uma falta de sorte, que infelizmente acontece no futebol, porque o Fluminense no segundo tempo amassou o Palmeiras, foi para cima, perdeu uma grande jogada com o Cano, acho que ali foi um erro, que não é um jogador de velocidade, e acabou adiantando demais e até permitindo o carrinho do Scarpa. Mas eu acho que o que acontece com o Fluminense, e o que acontece de uma maneira geral com as equipes, é uma oscilação, e aí agravada também em alguns momentos com os erros individuais da saída de bola, que a gente viu isso muito no sábado contra o Palmeiras. No jogo da próxima rodada contra o Atlético Paranaense, certamente não vai pegar o time titular, porque vai estar aí no meio da definição da Libertadores, né? O Atlético Paranaense joga daqui a pouco em casa contra o Palmeiras, e na próxima quarta decide a vaga para a final da Libertadores com o Palmeiras lá no Allianz. Então, certamente não vai com o time titular. Então, vai ser uma chance, inclusive, para o Fluminense, né, lá, talvez se ajustar e ganhar os 3 pontos importantes para se manter ali. Acho que, inclusive, o Fluminense não sai mais dali, tá? É segundo, terceiro, no máximo quarto. Eu acho que essa configuração não muda mais até o final. Eu sou daquelas que acho que o campeonato já está decidido. Acho que o campeonato do Palmeiras, ele não vai perder 2 ou 3 partidas. Acho que vai estar bem ali, vai brigar com o Flamengo, com o Corinthians pela segunda posição, e vai ficar ali os 4. Fluminense não? Você não vai brigar com o Flamengo, Corinthians, e não vai brigar com o Fluminense? Pelo amor de Deus. Na vice-liderança que eu tô falando, com o Flamengo porque eu acho que o título já é do Palmeiras. Não acho que o título sai do Palmeiras. Então o Fluminense vai brigar. Uma discorda. Oi? Você acha? Esse ano uma discorda, não. Muito. São mais de 40 pontos para disputar, se não me engano. Mas acho que o Bocão, eu não sei, não acho que ele vai perder, não. Quando eu falo com o Fluminense, não, perder não, ele já perdeu o Fluminense no confronto direto. Ele já perdeu pontos, ele já perdeu 2 pontos para o Fluminense no confronto direto. O Flamengo contra o Botafogo. O Flamengo já diminuiu para 7 pontos. Se o Flamengo ganha no próximo jogo e ele empata de novo, já são menos pontos. Quer dizer, o primeiro que o Fluminense, a custo-benefício hoje no Brasil, é a maior campanha do Campeonato Brasileiro disparado. Custo-benefício, com o que o Fluminense tem hoje de dívida, de salários atrasados. Todo mundo sabe que o Fluminense tem essa dificuldade de salário. E os jogadores comprando a ideia de um baita de um treinador que muitas pessoas criticam, que já torcem, que é uma compra de uma ideia de comentaristas, de pessoas que jogam no bar, no boteco da esquina, que fala assim, o Diniz, ele é muito bom treinador, mas você sabe que no final é tudo aquele problema que ele não ganha nada. O Cuca foi assim, vários anos o Cuca foi assim, o Cuca não ganhou nada. Antes de conquistar algum título, o Cuca tinha esse problema muito sério que o Diniz também tem. Quer dizer, o Diniz tinha, porque o Diniz, o maior problema do Diniz era o problema com gestão de jogador, relação treinador-jogador, que ele tinha um problema muito sério da cobrança excessiva que ele tinha com o jogador. Ele hoje melhorou demais isso, a gente percebe. Ele fez um Ganso jogar que era um jovem veterano.
No sistema tático dele, ele traz o Ganso lá para trás para iniciar o movimento de saída de bola do Fluminense. E quando, por acaso, o Ganso consegue encostar naquela última linha, no último terço do campo, o Ganso consegue quebrar linhas num passo de primeira para pifar o jogador na cara do gol. Isso é treinador. Isso é o Diniz. Então, em relação custo-benefício, eu acho que o campeonato não acabou ainda. O Flamengo tem muita chance ainda. Eu acho que a briga está ali no Flamengo e Palmeiras. Levantar uma questão aí. O Bocão falou, Luciana, que os times oscilam. O Fluminense oscila, o Flamengo oscilou, o Corinthians oscila. Só o Palmeiras não oscilou, a realidade é essa, ainda. Você não acredita que o Palmeiras possa oscilar? Mas ele está oscilando, o Palmeiras, só que ele segura o resultado. Ele perdeu 4 pontos em 2 jogos. Ele oscilou no jogo contra o Fluminense, era para ter perdido, o Fluminense levou a... Então vou refazer a pergunta. Quando oscilar, mas eu digo perder, porque ele é o time que menos perdeu, tem um ataque, a campanha é extraordinária. E eu não consigo ver o Palmeiras com craques. Eu acho que o Palmeiras é recheado de ótimos jogadores, e só está rodando porque o treinador é muito bom, o Abel. Ele, como o Bocão falou do Diniz, que o Diniz extraiu tudo do elenco. Eu acho que isso se aplica também ao Palmeiras. Talvez na mão de um outro treinador, o Palmeiras não fosse rodar tanto. O grande craque, o Dudu, eu não acho o Dudu craque. Eu concordo com você. São ótimos, bons jogadores, excepcionais, mas tem uma distância entre ótimos e craques. E o Abel conseguiu unir tudo isso. Eu vou além, e vou fazer uma comparação com o time do Flamengo, que oscilou negativamente nas últimas partidas, e aí, individualmente, deu um resultado muito diferente, embora com aquele golaço do Rony, de bicicleta, que o Bocão falou, mas eu acho que, coletivamente, o Palmeiras é exatamente isso que você descreveu. Individualmente, ele não tem uma grande diferença. Claro, você tem o Dudu, você tem o Veiga, você tem o Scarpa. O Scarpa tá jogando muito, mas não é aquela, sabe, embora seja o jogador mais regular. Isso é um fato. Mais regular da competição é o Gustavo Scarpa. É um cara que mas não é aquele craque do craque. Eu acho que há uma sinergia no time do Palmeiras e eu, sinceramente, acho que dificilmente esse campeonato não fica nas mãos do time do Abel. É importante, Luiz Mazera, tem um detalhe muito importante dessas duas equipes, Flamengo e Palmeiras. Eles podem, o Palmeiras principalmente, independente dos treinadores do Fluminense também tá nessa vibe lá em cima, o que pode imperar nesse contexto é que todos esses times têm jogadores que decidem. O Palmeiras tem Veiga, Dudu, Scarpa, Rony, são jogadores que decidem jogos. O Flamengo tem Arrascaeta, tem Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro, outros tantos jogadores, o próprio Cebolinha, que podem decidir. Por isso essa diferença hoje, essa disparidade em relação aos outros times. O Fluminense, por exemplo, tem como característica um jogador com poder de decisão de altíssimo nível, que é o Cano. Mas tem jogadores que vêm decidindo também. O próprio Ganso em pênalti, porque pênalti também tem uma responsabilidade. Tem aquele Arias, que é um baita jogador colombiano, baita jogador. O Fluminense tem outros jogadores que decidem jogos. Quer dizer, isso faz parte do contexto coletivo, porque não necessariamente esses times precisam ter protagonistas nos seus times, como antigamente nós tínhamos, para decidir jogos. Você tem vários coadjuvantes que decidem jogos. Eu acho que esse é o futebol hoje, a realidade do futebol hoje. Um ou outro pode decidir. Já paramos com esse caso. O Messi era um desses jogadores que decidia, né, tendo coadjuvantes que ajudavam. Hoje o futebol é muito mais vários coadjuvantes com pouquíssimos protagonistas, mas com vários jogadores que decidem jogos. Falamos de Fluminense, falamos de Palmeiras, já falamos de vários assuntos no primeiro bloco. Nessa sequência de segundo bloco, eu confesso que estou preocupado em relação ao Botafogo, do Otávio Bocão, do Jorge Ramos, do Valdir Luiz, porque o Botafogo, nós estamos na 24ª rodada, e o Botafogo ainda contrata jogadores que ainda não estrearam, só jogaram uma vez, e estão jogando, eu acho, Bocão, muito na conta do Paulo Souza.
Eu não sei se é só Paulo Souza, não. Como é que é? O Luiz Castro. Paulo... Luiz Castro. Do Paulo Souza do Flamengo. Troquei, São é gêmeos, tudo inclusive português. são gêmeos. É parecido. São portugueses. O Luiz, falei Paulo De Souza aqui. pensamento Mas... são gêmeos. É verdade. E os dois não deram certo, quer dizer, então tem muita coisa. Mas agora, falando sério agora, o Luiz, falei Paulo Souza, mas é o Luiz Castro, nem Abel Ferreira, toda portuguesada aí. Mas olha só, o Abel Ferreira, já errei de novo, o Luiz Castro, estão jogando muita culpa no cara ou não? Porque na 24ª rodada, o Botafogo ainda está trazendo o jogador. Fechou a janela, mas é um jogador que ainda nem estreou direito, pô. Jogou meia hora, 15 minutos. Ninguém teve mais semanas cheias que o Luiz Castro. Então a justificativa dele, todo jogo que ele perde, é criar uma justificativa, por exemplo, é departamento médico que não tinha jogador. A minha crítica é construtiva, deixar bem claro que eu trabalho na Botafogo TV e eu sempre digo isso, porque a minha crítica é construtiva em relação ao Luiz Castro. Eu acho que o Luiz Castro se tornou um treinador que não liga. E porque a gente não pode ser precursor de uma nova cultura, como o Manchester United, de que o Ferguson ficou 3 anos lá. Para você explicar para várias pessoas, milhões de torcedores... 300 anos, que 3 anos? 300 anos lá. 3 anos não. Ficou muito mais. Mas no início do projeto, ele ficou 3 anos esperando o time se restabelecer no projeto que tinha o Manchester United. Lá é legal, sabe por quê? Os caras vão de terno, no futebol inglês, eles vão de terno, fumar charuto, tomar uísque ou café. Aqui, o pessoal solta pipa, a torcida do Botafogo solta pipa do Gasparzinho. Ele sobe no ônibus e pega o jogador pelo pescoço e os caras enchem o pote lá fora. Não dá para se comparar, a gente não pode ser precursor da cultura nova de que não pode mandar o treinador embora. Para com isso, o Luiz Castro não vai dar liga no Botafogo. O maior culpado chama-se Luiz Castro. Com todo respeito, eu vou acreditar no projeto, na SAF, no John Textor. Mas ele não deu liga. Ele tem sempre uma justificativa de perdedor. E eu não quero... parece que ele deu uma entrevista, Mazela e Lua, que o projeto do Botafogo daqui a 4 anos. E eu não sei se eu vou estar vivo, cara, como eu passar antes. Porque eu não quero o Botafogo na Série B. O Botafogo está muito próximo de ser rebaixado. E vai virar a maior chacota do futebol mundial. Um time que é comprado e é rebaixado. Com todo mundo subindo. Vasco, Bahia, Grêmio, Cruzeiro. Porra, isso não existe. O Botafogo... Não, eu tenho um respeito lá. Eu tenho consciência disso. Mas a tomada de decisão hoje, a importância do treinador, ela é mais importante que o jogador. Eu acho que o Botafogo precisa dar uma chacoalhada de elenco, não. Os jogadores são bons. O treinador que não está dando liga. Bom, Lu, eu discordo do Bocão em gênero, número e grau. Primeiro que eu acho que os jogadores não são bons. Alguns razoáveis. O tal do Textor gastou uma cacetada de dinheiro e contratou muita baranga, no meu modo de ver. Pelo dinheiro que ele investiu, ele poderia ter trazido mais jogadores com melhor nível. É a minha opinião. Entendeu? É a minha opinião. E, além do mais, o Bocão falou, não, tem que demitir, eu acredito no John Textor. O John Textor bota o dinheiro, na minha opinião, contrata mal, e ele é que tem que demitir o treinador. Nem mais ninguém, ele é o dono do negócio, pô, e não demite. Então, na minha opinião, se tem alguém culpado e responsável, é o americano lá, que deve ganhar gostar de beisebol, handball e ball, porque futebol, o cara, eu acho, tá meio perdido. Eu acho assim, eu tô adorando, adoro cachorro. Eu acho o seguinte, eu acho que tem claro que o desempenho do Botafogo tem a ver com o Luiz Castro. Acho que, claro, inicialmente tinha um problema aí de departamento médico, tem ainda a questão da chegada de muitos jogadores, muitos desconhecidos, alguns que jogam bem, outros nem tanto, mas o time não apresenta um padrão. Não existe um padrão de jogo, não existe uma organização contra o Flamengo. O time até jogou bem, até agrediu, mas era tecnicamente, nas finalizações, era muito ruim. Claro, tirando o Jefinho, que é um excelente jogador, que se movimenta muito bem, dribla. Aquele Lucas Fernandes também, se eu não me engano, acho que é Lucas Fernandes também, que muito joga bom bem. Jogador.
Eu acho que quando eu vejo os jogos do Botafogo, falta um padrão de jogo, uma organização. Que isso quem dá é o técnico. Com semanas cheias, você não ter isso é preocupante. Porque, veja, chegaram 10 jogadores nessa janela agora. Tá, beleza, mas roda os caras dentro daquilo que você já tá pensando. Olha, eu quero que você faça isso. Ah, não tá? Mas os caras podem ter chegado sem condição física, os caras podem estar no momento... Não, eles não chegaram em péssimas condições físicas, pelo contrário. E outra coisa, Mazela, se você tem hierarquicamente autonomia como o treinador tem à beira do campo, se você tá ruim, mesmo com novos jogadores, fecha a casinha, seja reativo, vai jogar no contra-ataque. O Botafogo se mostrou organizado, como a Lu falou, no jogo contra o Flamengo nesse domingo, sem objetividade nenhuma. O Botafogo, o centroavante do Botafogo hoje, ele morre de fome. Se vier o Cavani, se vier o Luis Soares, se vier qualquer outro jogador, a bola não chega. Eles morrem de fome. O Flamengo, a primeira bola que o jogador pegou, sabendo que o Pedro estava na área, o Pedro tinha acabado de entrar. Aí o comentarista fala assim na televisão: o Flamengo mudou 2 peças, já mudou o jogo, já ganhou o jogo. Mentira! Os caras não tinham nem aquecido ainda. O cara meteu a bola na área, sabia que o Pedro estava lá e cabeceou pro Vidal fazer o gol. Se o Botafogo chega na linha de fundo, porque é podado o jogador a tocar a bola de volta, como é que tu vai descobrir se o jogador sabe cabecear na dentro da área? Não existe isso. Isso é disciplina tática, acho maneiro, mas se você não tiver improviso e criatividade, o centroavante vai morrer de fome no Botafogo. Tá aí, o Elis foi embora, vai vir Júnior Santos, Chiquinho, Matheus Nascimento, tem 3 ou 4. O Botafogo precisa mudar. O Luiz Castro não adianta, ele não entendeu o que é o futebol brasileiro. Ele não entregou e não vai entregar. Por isso que ele é irmão do Paulo Souza, eu acabei me enganando. Paulo Souza, Luiz Castro. Eu ainda acho que o Luiz Castro não tem esse negócio de cultura, não poder mandar o cara embora. Manda embora, pô. Não, a culpa é do americano. O americano entende de bem. O cara, bom dia, falar, vou pegar no pai do Texton aqui. Eu acho que a grande culpa é dele, que ele é o dono do negócio. Ele não modifica, então o dinheiro é dele. Eu quero ver o que esse gringo vai arrumar. Pegar a bandeira e chacoalhar não resolve rigorosamente nada. Bom, daqui a pouco a gente volta com a reta final. Falamos de Botafogo, Palmeiras, Fluminense. Tem mais Flamengo, Vasco, decisão. Tudo aqui no Max Sport, eu, Luciana Campos, Otávio Bocão e vocês aí em casa com meu querido Douglas Equemanuel, mexendo nas carrapetas, o mais apaixonado de todos os editores do Brasil. Daqui a pouco a gente volta com a reta final do Max Sport no oferecimento de Rede TV e Bye Bye Lixo. O Rio corre para Max. É isso, gente. Chegamos no último bloco do nosso Max Sport, do último programa do mês de agosto. Aqui, 3 anos no ar. E obrigado pelo carinho, pela audiência, pela força. Lembrando que todos os programas, desde o primeiro, quando a gente fazia lá na CM, na Associação Cristã de Moço, nosso amigo Porto, tá lá no YouTube. Obrigado mesmo, de coração. É você passar e curtir, ver como o programa evoluiu, melhorou, piorou. Você que chega à conclusão. Aqui pela TV Max, sempre no oferecimento de Rede TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser Bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Valeu, Baibalinho, Espeto. Alô, Paulinho Carioca. Para mim é Paulinho, ponta esquerda do meu Fluminense. Júlio Cosentino, que dá aquela força para a galera das categorias de base do Fluminense, que ganha tudo. Não tem ninguém no Rio de Janeiro tão vencedor como a categoria ou as categorias de base do nosso querido Fluminense Futebol Clube. Valeu,
Júlio Cosentino, valeu, Paulinho. Alô, Espeto, aquele abraço. Bota o Bocão e a Lu na tela aqui, por favor, Douglas. Qual é o time do Espeto, hein, o Bocão? Eu acho que o sabe? Espeto é Vasco. Não podia Eu fazer tenho que trazer ver alguns. direitinho. Um beijo pro Espeto e pro Paulinho Carioca, que são os meus grandes amigos, cara. Fazer Pô, acho um que o Espeto Vasco é e Vasco. Flamengo. Traz o Paulinho. O Paulinho é Fluminense ou só jogou no Fluminense? O Paulinho é muito fluminense. Então é que nem eu. Então fazer um Vasco e Fluminense aqui, porque a Lu é Flamengo, você Botafogo, a gente dá o Espeto e traz o Paulinho, fazer um debate, vamos Vamos espetar o trazer Espeto. semana que vem. O que você acha? Eu acho uma boa ideia. Quero pegar no pé do Espeto, falar, Espeto, teu Vasco, se não abrir o olho, vai cair, malandro. Vai cair, seu Espeto. Entendeu? É isso aí. Vai cair, não, vai continuar, né? Na Série B. Não cai, não vai continuar na Série B. Você foi venenosa agora, hein? Foi venenosa. Vamos ver. Dever de casa para você, Bocão. Olha só. Então tá bom. Vamos ver se... Alô, Júlia, aquele abraço, pessoal, sempre com a gente aqui no Max Esporte. Já que falamos de Vasco, o Vasco está fazendo uma força absurda para não subir. A diferença que era de 7, 8, 10, 50 pontos, está em 4 hoje. 4. Será que o Vasco vai entregar a rapadura, minha querida Luciana? Olha, é complicado, né, Mazela? Como você falou, o Vasco tinha uma gordurinha aí. O Zé Ricardo, quando deixou a equipe, era uma equipe que, do ponto de vista da defesa, era bastante sólida, apesar da limitação da equipe, com todos os problemas. A defesa era um ponto importante que dava sustentação à equipe, e logo depois foram vários problemas. O Vasco não consegue vencer fora de casa, e aí a gente vê aí uma redução substancial que o Vasco tinha à frente do quinto colocado, que antes, se eu não me engano, era de 9 pontos. Agora são só 4. E joga amanhã contra o Guarani, né? Então, assim, precisa vencer. O Vasco que perdeu para o Bahia que se consolidou na vice-liderança. O Cruzeiro está praticamente já na primeira e também campeão, né? Pela campanha que vem fazendo, uma campanha incrível. Acho que mais 2 jogos, se vencer, o Cruzeiro já bate o Grêmio também, que demorou a entrar, mas está ali na 3ª posição. O Bahia e o Vasco está ali, né? Mas querendo o Vasco joga uma confusão. Falando em confusão, o Vasco joga com o Guarani em casa. O Guarani está fedendo a peixe. O Guarani, que já foi campeão brasileiro, revelou grandes jogadores, né? Porque o Careca campeão, Renato, Bozó, capitão, 78, Zé Carlos. Gomes, o time de... Eu lembrava, eu tô ficando velho, eu não lembro mais do time todo, mas era um timaço do Guarani, poxa, né? Depois teve Zenon também, né? Zenon. Pô, brincadeira, cara, brincadeira. E agora, fedendo a peixe, dá pena de ver o brinco de ouro da princesa com jogos do Guarani, jogadores, desculpe até o que eu vou falar, inexpressivos, não estão à altura da tradição do Guarani. A Ponte Preta estava mal também, deu uma melhorada, futebol de Campinas, interior de São Paulo forte, mas os caras muito mal. Se o Vasco não ganhar Bocão do Guarani em casa, aí é pedir para não subir. O retrospecto do Vasco dentro de casa é bom. Aliás, o Vasco, com 12 jogos que tem para fazer na série B agora, 6 em casa. Eu vejo como Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco os possíveis times que vão subir para a Série A e merecidamente. Eu acho que já tem um legado de Marcelo Cabo, Zé Ricardo, o próprio Mauricinho que teve lá, coitado, que chamaram o Mauricinho para, de uma certa forma, não, porque... Não, ele foi indicado pelo húngaro, o Mauricinho é um ótimo treinador, acho um absurdo as pessoas questionarem o trabalho do Mauricinho, porque ele deu sequência, os jogadores que talvez não tivessem naquele primeiro momento. Todo time vai oscilar, mas evidentemente que o Vasco vai subir. Desses 12 jogos, mais uma vez eu falei aqui, 6 jogos são em casa. E o Guarani, coitado, como você mesmo disse, é uma pena. Porque na realidade, Mazela, a gente não pode mais dizer e fingir ou enganar qualquer torcedor, principalmente os mais velhos, que camisa ganha jogo. Futebol virou um mercado, um negócio que é muito mais do que camisa.
torcida, e é aquilo que eu falo, se não tiver investimento, se não tiver comprometimento dos seus diretores, acho que o futebol fica abaixo do que a gente quer. Ainda bem que desses 4 grandes aí, todos esses 4 grandes vão subir para a primeira divisão, acredito eu. Duas questões aí em cima do que o Bocão falou. Primeiro, questão de técnico. Eu acho que os técnicos, tirando o Zé Ricardo, que foi muito contestado nisso, quase foi agredido em aeroporto, depois ele acabou acertando, os outros não conseguiram entregar. O Mauricinho, acho que ficaram, na minha opinião, ficaram devendo. E esse técnico, que é um técnico interino, começou tendo 1 ou 2 jogos bons, mas também agora não está legal. Então, o problema do Vasco passa por técnico, Luciana, e uma segunda questão levantada pelo Bocão. O futebol hoje não é só camisa e torcida. Perfeito, ele foi perfeito. É investimento. Então não adianta, se tiver investimento, não chega. E para ilustrar o que ele falou, voltando ao futebol inglês, o Manchester City era um time de mediano para baixo. O United, que era oferta. Chegou lá o russo, o magnata não sei de onde, botou dinheiro. O City hoje está muito acima do United. Quer dizer, então, sem dinheiro não acontece nada. É isso, Lu? E o City é do Guardiola, né? Então, assim, já por aí. Não, mas para contratar o Guardiola. Não. Para contratar o Guardiola tem que ter dinheiro. Senão, ele vai dirigir o América? Não vai. E aí passa pela questão do técnico. Você citou bem. O Maurício, embora seja um bom profissional, e eu não acho diferente disso, mas não encaixou com a equipe do Vasco. A equipe do Vasco que tem alguns problemas que, como eu mencionei no início da minha fala, com o Zé Ricardo, o time, depois de um tempo, se ajustou, principalmente na parte defensiva. Hoje a gente já vê completamente diferente, o Vasco tomando muitos gols, uma certa apatia em alguns jogos na parte ofensiva, como foi no caso com o CSA, né, quando jogou fora de casa. Então, assim, acho que passa, sim, pela questão do técnico. O Vasco está sofrendo muitas mudanças, agora está nesse processo da SAF, está nesse processo aí da Série B, que acaba perdendo, deixando escapar das mãos uma boa vantagem, e agora se vê diante de uma situação que pode complicar. O Bocão lembrou bem que dentro de casa o Vasco tem um bom retrospecto, precisa vencer. Ali está junto com Cruzeiro, Bahia e Grêmio, que me parecem já consolidados nas posições, mas passa, evidentemente, pela questão dos investimentos. Voltou o Alex Teixeira, que é um jogador, enfim. Mas eu acho que é uma série de fatores, o Mazella, que acabou culminando nessa situação e nessa fase que o Vasco está vivendo. A mudança para a SAF, a questão do técnico e a questão do investimento. Tudo junto. Vamos esperar que o Vasco se encontre. Para a sorte do Vasco, na minha opinião, os que estão atrás são muito ruins, estão muito fracos. Londrina, o próprio Sport, que seria um time para poder brigar, mais ou menos. Então vamos ver. Vamos torcer para o Vasco subir, a verdade é essa. Camisas como Vasco, Cruzeiro, Bahia e Grêmio não podem ficar na segunda divisão, mas vamos em frente à questão de dinheiro. E falar em dinheiro, o clube que tem dinheiro sobrando a rodo é o Mengão. Mengão amanhã, Bocão. O Mengão vai para a Argentina, vai pegar o velho Sarsfield, que tem as cores do Fluminense depois, na década de 30 ou 40, que mudou para azul e branco. Até foi lançado no domingo e na segunda a camisa tricolor do Vélez. E a torcida do Fluminense falando, joga de tricolor que vocês ganham e tal. Agora, brincadeiras à parte, o que você espera do jogo de amanhã do Flamengo? Primeiro que deixar um recado para a torcida do Flamengo, que o Davi Luiz foi relacionado, né? Para estar nesse confronto aí. Não sei se sairá jogando como titular, mas o Dorival Júnior relacionou o Davi Luiz, que tinha uma hepatite viral aí, e de uma hora para outra, eu queria parabenizar esses médicos, que são mágicos, né? Eles não são médicos, são mágicos. Se eu tiver hepatite, eu fico 6 meses, 7 meses em casa, sem comer, sem beber, sem tomar uma cerveja, sem nada. Os caras já vão para jogo. É verdade. Eu tive hepatite com 14 anos, fiquei 3 meses em casa. 14 anos de idade, eu te peguei hepatite. Ainda bem que era hepatite A, tal, bababá. Graças a Deus não deu nada. Amém.
Mas eu fiquei 2 meses deitado lá, porra, uma loucura. Minha mãe não pode levantar, não pode levantar, cara. Isso também tem 40 anos atrás, né? 50 anos atrás, mas... Porra. Aí mostra o quanto você tá velhinho, mas independente disso, É eu verdade. peguei hepatite B, Mas fiquei você, 8 meses. agora, peraí, agora você me provocou, mesmo com tua alegria, no intervalo, tu ficou falando coisinha, não sobrou nada pra você também. Então fica na tua, vai, segue. Você tá velho também, fala. Não, é impressionante. Mas o que houve? Foi acidente? Mas esquece, olha só. Eu peguei hepatite, fiquei 8 meses em casa, mas o Flamengo vai contar amanhã com o Davi Luiz, não sei se no banco ou como titular. Mas é claro que o Flamengo, no entrosamento que tem, eu acho que os caras do Vélez não estão nem dormindo. Porque, na realidade, o Flamengo hoje, talvez o time mais consistente do Brasil, mais sólido, é o time do Palmeiras. Mas o time que joga melhor, que talvez seja mais efetivo e objetivo, é claro que o Palmeiras ganha naquele jogo de entrosamento. Além do Flamengo jogar nesse entrosamento, o Flamengo tem jogadores que decidem e tem um poder de ataque absurdo. Os caras vão sofrer. Eu acho que o Flamengo, se bobear, ganha as duas do Vélez. Lulu, gostou dessa palavra, desse discurso de Otávio Bocão? Eu acho que não dá para brigar com a realidade, com os fatos, né? Nos últimos jogos, embora o Flamengo tenha oscilado, tenha jogado mal, por exemplo, contra o São Paulo, lá no Morumbi pelo jogo de ida da Copa do Brasil, jogou mal. O São Paulo fez uma boa partida, mas por questões técnicas e limitações da própria equipe, não conseguiu. O Flamengo foi muito mais efetivo e objetivo, como o Bocão colocou. Já contra o Botafogo fez um bom jogo, agrediu o Flamengo, mas, mais uma vez, a falta de objetividade acabou não resultando em nada. Destaque para o goleiro Santos, eu acho que foi uma grande contratação do Flamengo. Lembro que no início se questionava muito os valores que foram pagos no goleiro, e o goleiro já mostrou o porquê que veio. Mas o Flamengo, assim, é um time hoje, que é um time que, mesmo jogando mal, consegue manter o seu sistema defensivo em pé, combativo, muito pela atuação do goleiro, que é um goleiro seguro, que não faz brincadeira, é um cara que não dá rebote, poucas bolas ele dá rebote, ele deu um rebote no domingo, mas isso dá uma segurança para a equipe do Flamengo, é incrível. E o Vélez é um time que não está muito bem no campeonato argentino, está lá nas últimas colocações, perdeu seu melhor jogador. Acho que é um jogo em que o Flamengo entra mais uma vez como favorito, e difícil não passar. Eu acho muito difícil o Flamengo não passar para a final da Libertadores. Eu vou te falar uma coisa, Luiz Mazella. A gente tem sempre, claro, que quando a gente é contratado por uma grande empresa, você trabalha numa empresa, você tem aquela empresa como fixa. Mas normalmente hoje as pessoas, quando são freela, têm empregos paralelos, vira hobby. Vira hobby. O Flamengo, o Palmeiras, o Campeonato Brasileiro virou hobby. O Flamengo, pela Copa do Brasil, claro, porque tem a necessidade. Necessidade não tem, mas tem muito próximo esse entendimento de que pode ganhar a Copa do Brasil. Se deixar chegar no Brasileiro, ganha também. Palmeiras é a mesma coisa. Mas esses times de alto investimento, Flamengo, Palmeiras, querem o Mundial, querem Libertadores para estar no Mundial no final do ano. O Campeonato Brasileiro é desgastante. É porque o nível do Campeonato Brasileiro é tão fraco. Por isso que a minha briga com o Botafogo é essa, que não pode estar brigando com 85 milhões de investimento, com o Campeonato Brasileiro tão fraco que tem hoje. Por mais que o Flamengo tenha 2 elencos, o Palmeiras tenha 2 elencos, os caras querem ganhar a Libertadores de novo e se consolidar com a maior força, espanholizar o futebol brasileiro. Real Madrid e Barcelona, como fizeram durante muitos anos. Palmeiras e Flamengo querem isso. Bom, está chegando ao final o Max Esporte de hoje. Meu querido Douglas Henrique Manuel está informando aqui. Então, para encerrar aquela brincadeira que a gente nunca acerta, os placares, jogo de daqui a pouquinho. Bom, Flamengo é favorito, chegamos a essa conclusão, que o departamento médico do Flamengo faz milagre, o cara teve hepatite, ficou 2 semanas em casa e vai jogar. Enfim, mas o Flamengo sobra, independente de qualquer coisa. Eu acho que o Flamengo é muito, muito favorito para chegar à final, e eu acho que o Palmeiras também, é a minha opinião. Para você, Palmeiras e Atlético, o jogo lá na Baixada, Lu, placar. 1-1. Para você, Otávio. 2-1 Palmeiras. Jogo de quarta-feira, 9h30 da noite, o Mengão
jogando na Argentina, no estádio, é Amalfitani o nome do estádio lá? Esqueci o nome, José Amalfitani, o nome do estádio do Vélez. Eu acho que eu já narrei jogo nesse estádio, se não me falha a memória. Acho que eu já estive no campo do Vélez, é bem legalzinho. Quem ganha, Otávio? Flamengo e Vélez? 2-1 Flamengo. Só lembrando, Mazera, que eu estou saindo daqui agora e indo para a FM O Dia. Você vai lá às 22 horas, estarei na FM O Dia com meu grande amigo Marco Van Damme. Vou contar várias histórias e falar do programa Max Esporte, que eu acabei de sair daqui. Né? Ainda bem, né? Tá bom, Jabá tem preferência. Fala do programa lá que você está fazendo Jabá aqui da FM O Dia. Então, brincadeira. Meu amigo Pierre Carvalho. E para fechar o programa... Beijo. Não, bom, todo mundo tem irmão, beijo. Você é um cara... Bom, olha aqui, ó. Quem ganha, Vélez e Flamengo, Luluzinha? 2-0 Flamengo. Show de bola. Lembrando que o Fluminense joga contra o Atlético do Paraná no domingo, o Botafogo joga contra o Fortaleza no domingo, 4 da tarde, lá em Fortaleza. O Flamengo, não sei com quem joga agora no final de semana. Pega o Ceará, 11 horas da manhã. Às 11. E o Vasco joga também no domingo, é isso? Depois do Guarani, eu não me lembro agora quem o Vasco pega de cabeça, realmente eu não notei, esqueço. Só para não, já acabou o programa, cara. Douglas, só um minuto, só para falar sobre a confusão que teve Botafogo e Flamengo de briga dos torcedores, só para pincelar um pouquinho, CBF, não tem mais tempo. Essa logística da CBF é burra. Você não pode fazer um jogo de Botafogo e Flamengo 18 horas e tendo o jogo do Vasco, por mais que seja fora, os torcedores vão para os bares beber cerveja, tomar cerveja. Ninguém fica em casa vendo o jogo do Vasco. Esse é um outro momento, a briga é lamentável, a briga em tudo que é estádio, e ninguém toma providência, vai morrer mais gente, e vão ficar nisso aí, e as autoridades não fazem rigorosamente nada. É uma vergonha, é um assinte, é uma aberração que as autoridades fazem, ou melhor, não fazem, assistindo de camarote essas atrocidades desses animais, desses imbecis, desses marginais que se dizem torcedores. Bom, acabou o programa, um beijo, Bocão, beijo. Terça-feira que vem estaremos juntos para mais uma edição do Max Esporte, sempre 8 da noite, repeteco, meia-noite, num oferecimento de REN TV e também de Bye Bye Lixo. Uma ótima semana, se cuidem e nos vemos aqui na TV Max, porque o Rio corre para Max.